A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, hoje mais um personagem importante, com muita história bonita para contar do futebol brasileiro, um cara campeoníssimo, um cara de seleção brasileira, que jogou em grandes times, conquistou títulos importantes e jogava bola demais. É mais um convidado do nosso Futebol em Rede Entrevista, um programa que você pode nos ver no YouTube, aqui também no Facebook, enfim, está à sua disposição. Temos aí vários personagens que já passaram por aqui. O último foi o Bozó, viu, que jogou no Guarani. Acho que esse cara jogou com o Bozó, hein, Fábio Seródio? Jogou, os senhores estão vendo na tela, esse sorridente jogador é o Carlos Renato Frederico, hoje com 64 anos de idade. Ele jogou com o Bozó em 78, foi campeão brasileiro. Jogou na máquina tricolor na década de 80, jogou no Atlético Mineiro, jogou na seleção brasileira, aliás, foi para a Copa do Mundo de 82. É um dos grandes ídolos da minha juventude, o Renato, que você vai ter o prazer de fazer a primeira pergunta para ele, porque eu aqui fiz uma grande relação. Aliás, tem até livro, o livro chama O Futebol de Discreto Charme. O autor é o João Nunes, falando a respeito do Renato, nosso personagem de hoje, viu, Quartarolo? Obrigado, Seródio. Obrigado também ao Renato por nos atender, né? Que é uma pessoa muito legal. Eu só ouço falar bem do Renato como pessoa, como jogador, é indiscutível, né? É um cara que todo torcedor que gosta de futebol gosta do Renato e gostou de ver o Renato jogar. Eu tive a felicidade de acompanhar muito de perto a carreira dele, tanto no Guarani, depois cheguei em São Paulo em 80, trabalhei na Record, na Jovem Pan, enfim, por tanto tempo, e a gente teve a obrigação de ver de perto isso, e é uma coisa fantástica. Grandes jogos, times maravilhosos. Renato, mas antes de tudo isso, você que tá aí bonito, parece que vai entrar em campo. O cara tá bem, viu? Só nós ficamos velhos, viu, Fábio? Um sorriso bonito de sempre, um cara muito legal, tranquilo, né? Renato, obrigado pela sua participação, que você tem feito da vida. E como é que está lidando com essa pandemia aí que está nos assolando e nos atrapalhando demais? Prazer estar falando com vocês. Gostoso, né, poder falar um pouco da minha vida profissional e pessoas como vocês, né, que vivem entrevistando vários jogadores, inclusive vocês estavam comentando do Bozó, que nós tivemos a oportunidade de jogar em 78. É um prazer enorme. Vamos lá, vamos fazer uma entrevista maravilhosa aí para os torcedores conhecer um pouco do Renato também. Esse cara jogava muito. Jogava demais. Seródio, avisa a ele que não é bem uma entrevista. Isso aqui é uma conversa entre amigos, né, Seródio? É verdade. É um bate-papo, contando um pouquinho da tua história. Você é um cara que, para mim, foi marcante. Eu ainda não era repórter, mas torcia pelo São Paulo. Todos os jogos da década de 80 eu assistia. Vi o São Paulo ser bicampeão paulista, 80, 81, acabar perdendo o título de campeão brasileiro para o Grêmio no Morumbi. O Renato que poderia ter sido bicampeão brasileiro naquela oportunidade. Bom, Renato, tem tanta coisa legal para falar sobre a tua carreira, você é um cara tão do bem, mas eu tenho uma curiosidade. Eu estava dando uma olhada no tal do livro, do nosso João Nunes. Quer dizer que quase você foi jogar no Palmeiras, Renato? Aliás, foram a primeira vez que o Palmeiras tentou. Eu estava jogando pelo Botafogo do Rio em 85, mas a proposta que eles passaram para o Botafogo não. E propriamente para mim também não, né? E depois no Atlético Mineiro, eu acho que foi o ano de 89, mas também não deu certo. E ao invés de, né, poderia ter ido para o Palmeiras, o Oscar acabou me levando para o Japão. O Palmeiras tem a época da minha infância, né? A partir do momento que comecei a entender de futebol como garoto, meu pai, né, meus dois irmãos mais velhos eram tudo palmeirense, era palmeirense, entendeu? E, inclusive, o jogador que eu mais gostava daquela academia, né, do Palmeiras, por mais para frente também, o estilo de jogo, né, o Leivinha, né? Eu gostava muito do estilo de jogo do Leivinha. Então, algumas coisas tinham parecido com ele, sabe? Então, foi muito legal, que me deu forças, né, para a realização depois, logo mais para frente, né, no Guarani, né, Futebol Clube. Sabe o que ele falou do Leivinha? Você tinha algumas características do Leivinha mesmo, né? Não só pelo posicionamento, você não cabeceava tão bem quanto ele, mas você era um jogador que lembrava o Leivinha, é verdade. É verdade, ele era muito forte, né, Ricardo? Mas
também fiz vários gols de cabeça. Não igual deles, mas fiz. Cheguei a fazer também. Mas realmente é verdade. É um estilo de jogo jogar, né? Movimentação dentro do campo. Nossa, eu achava bonito, achava um craque, né? Um craque de jogador, né? Também nível de seleção brasileira, como ele foi. E isso aí acaba, né? Aquele sonho de garoto, ser jogador, ou quem sabe um dia eu vou ser igual o Leivinha, né? E poder ajudar um time de futebol. Se fosse na época era palmeirense, né? Só conhecia Palmeiras, né? Mas tudo começou, né? O sonho a ser realizado no Guarani Futebol Clube, né? E você foi campeão brasileiro pelo Guarani, justamente em cima do Palmeiras. Com quantos anos, você lembra? Tinha 21 anos, né? Olha o sonho de criança sendo realizado aí, tá vendo? O que, assim, de mais criança, ele foi o Careca, né? Que tinha 18, né? Com 18 anos já foi campeão brasileiro. Porque eu tive oportunidade no profissional em 1975, né? No Campeonato Brasileiro, em setembro de 85, o primeiro jogo meu foi contra o Comercial de Campo Grande, em Campinas. E no segundo tempo, realmente, que eu me soltei mais, eu consegui fazer um gol. Sofri a falta do segundo, vocês conheceram o Bezerra, chegou até a jogar no São Paulo, né? Fez o segundo gol. E o Guarani precisava de 2 gols, porque naquele campeonato, quem fizesse 2 gols ganhava mais 1 ponto. Isso acabou ajudando muito a minha permanência no profissional. Ô, Renato, aquele time lá, Neneca, Mauro, Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos, você e Zenon, Capitão, Careca, que era um gênio, e Bozó. Foi o melhor time que você jogou ou o São Paulo do início da década de 80 se rivaliza com esse time? É meio mais igual. Agora, se você perguntasse o meio de campo, né? Que eu tive por nós jogamos o Zé Carlos no Renata, eu acho que ele é superior, entendeu? Mas, assim, o time completo, como ele frisou, vocês falaram que em 81 nós perdemos aquela final, o Grêmio, era um time, mas acho que todos os jogadores que estavam jogando aquele jogo foram de seleção brasileira, acho que, se não me engano, só o Almir, acho que não sei se ele chegou também oportunidade da seleção. E, infelizmente, nós fomos, né, superados pelo Grêmio, e o Grêmio mereceu aquele campeonato brasileiro. Na década de 80, Renato, você era um grande jogador, ainda é, porque a tua história continua, mas você era um jogador muito... Todo mundo queria você na seleção brasileira, todo mundo falava de você, só que eu acho, é a impressão minha, que você deu um azar de ter que disputar posição com o Zico, né? Era Zico e Sócrates. Mas o Zico... eu só cheguei a jogar titular quando o Sócrates estava machucado ou o Zico, né? Mas eu fui, né, para a Copa do Mundo como reserva do Zico, né? E o Zico, para mim, também era considerado o melhor jogador, para mim, né, do Brasil e praticamente do mundo, né? Eu acho que depois do Pelé, tudo, eu sempre achei que o Zico foi um jogador, né, no nível, chegou mais próximo, né? E, infelizmente, ele não me deu uma oportunidade de jogar nem 10 minutinhos, 5 minutos na Copa do Mundo. 2 jogos, 4-0, ele não me deixou entrar. E o Tele era muito sistemático, né? Ele punha na posição, era difícil ele mudar, né? Então, era a minha briga dos outros jogadores, era ficar no banco. Graças a Deus, em 4 jogos eu fiquei. Só contra a Argentina, ele preferiu colocar o Batista, talvez alguma situação do jogo, para entrar e marcar o Maradona, entendeu? Tanto que ele entrou e o Maradona depois deu uma pancada feia nele, ele acabou saindo e não teve como retornar contra a Itália, e eu voltei no banco de novo com a Itália. Talvez nem contra a Itália eu ficaria no banco, entendeu? Mas não consegui, não deu essa oportunidade nem entrar 5 minutos. Essa história eu já contei, né? Como é essa história? Porque eu cheguei, o Zico não lembra, mas eu perguntei, porque a primeira fase nós ficamos juntos no quarto, entendeu? Ele costumava pôr os 2 na mesma posição. E nós ganhamos o primeiro jogo 2-1, apertado, de virada, contra a Rússia. Aí 4-0 na Escócia, que ele é um futebol bonito. Aí, antes do jogo da Nova Zelândia, no quarto, eu tive coragem de falar com ele, né? E perguntar: ô, companheiro Zico, poxa, se eu tiver 4 de novo, não dá para você deixar eu entrar assim, nem que seja 5 minutos, só para entrar, né? Sentir como é dentro do campo, né? Uma Copa do Mundo. Aí ele falou: Renato, sinto muito, mas meu objetivo, além de ser campeão mundial, é ser artilheiro. E nesses 5, 10 minutos eu posso fazer mais 1, 2 gols e ser artilheiro da Copa do Mundo. Então eu não vou pedir para sair. Aí eu já imaginei, aí eu já percebi que acho que eu não ia ter oportunidade de entrar, não.
Aí que você vê, né, Seródio? Porque na época ficavam menos jogadores que hoje no banco. Ficavam 5, né? Era 4 de linha e o E o goleiro. goleiro. Né? Era muito Hoje, difícil. depois subiu para 7, agora fica o mundo inteiro, fica até quem está passando na rua, né? Agora é fácil para o treinador. Tudo é muito mais fácil para quem não é, por exemplo, considerado titular, né? Então, além de ter muito mais jogos, você disputar Copa do Brasil, né? Libertadores, acho que esse ano, né? Vai ter 8 times brasileiros, né? Então eu consegui disputar duas Copas de Libertadores, porque eu fui campeão pelo Guarani e vice pelo São Paulo. Senão eu não ia disputar nenhuma. Então, aí que você vê, né? E hoje o técnico não tem mais essa briga. Ele põe todo mundo lá, agrada todo mundo, é uma beleza. Se ganhar o jogo, tem um bichinho para todo mundo. Ou seja, ficou mais fácil para o treinador. Vai gente até que nem merece. Às vezes tem mais jogador no banco que no campo. Razão. Mas faz parte. Agora, você vendo de fora, né? De fora em termos, né? Não dentro do campo. Mas você estava no grupo, você estava no banco em alguns jogos. A gente já perguntou isso várias vezes para vários jogadores que lá estiveram jogando ou até nem jogando. Há uma explicação hoje, assim, friamente, para aquilo que aconteceu com aquela seleção de 82, Renato? Olha, um bom tempo atrás, isso é quando a minha posição nesse jogo, quando eu estive no Japão, que eu fui assistir, tive coragem de assistir com os japoneses, porque eles foram colocar o jogo do Brasil para a gente estava concentrado, né? Falei, sabe uma coisa, eu vou assistir esse jogo, porque sempre a gente comentava que foi uma fatalidade. Mas depois, com calma, olhando, eu acho que, pelo que a Itália jogou e o Brasil jogou, o jogo era para terminar empatado. Entendeu? E aonde foi o Brasil 2 vezes conseguiu, né, sair atrás, empatar 1-1, né? E o 2-2. Só que, se a gente reparar nos 3 gols da Itália, o Brasil falhou em 2 gols. E os 2 gols que o Brasil fez na Itália foram 2 jogadas maravilhosas, não teve falha. Né? Foi a criatividade, né, do Zico enfiando o Sócrates, a passagem do Sócrates, não teve falha nenhuma, e mesmo a do Falcão, né? Apesar muita gente criticou o Cerezo, mas a jogada que o Cerezo fez por trás dele, ele levou a marcação, e o Falcão cortou por meio, deu um puta gol bonito. Então, vê essa diferença. Só que um jogo, né, que estava 2 seleções jogando muito um futebol bonito. Então, o Brasil saiu atrás, empatou, saiu 2-1, empatou 2-2. Aí acabou tomando o 3º gol, que foi também uma falha de marcação. Inclusive, se a gente observar bem, o Sócrates e o Oscar vai disputar com um jogador da Itália. Nessa movimentação dos dois, o Paulo Rossi ficou sozinho. E no desvio de cabeça, pegou o Paulo Rossi sozinho. Por quê? Porque o Júnior ficou no primeiro pau e não saiu. Senão o Paulo Rossi estaria impedido. Então, um erro clamoroso, que aí a Itália se fez de tudo para não deixar empatar, né? Nós tivemos a maior chance naquela cabeçada do Oscar. Aí eu acho que não era para a gente classificar mesmo, porque a defesa que o Oswaldo fez na cabeçada do Oscar é impressionante. Então, eu acho que eu vejo por esse lado. O Brasil, infelizmente, teve essas 2 falhas. E a Itália não falhou, né? Tomou os 2 gols do Brasil, eles não tinham como fazer essa marcação. Jogaram de criatividade e pela categoria dos jogadores do Brasil. E eu acho que aí acabou decidindo esse jogo e a Itália desclassificou o Brasil. Olha, é uma seleção inesquecível, até porque os jogadores daquela seleção são maravilhosos, a ponto do Renato ficar num banco de reservas. O Bozó falou na última entrevista que nós fizemos aqui que você era melhor do que o Kaká, eu também concordo. Você é bem melhor do que o Kaká, desculpa o Kaká, mas é uma realidade. E essa Copa de 82 deixou todo mundo triste, mas certamente mexeu mais ainda com você. Essa história de você ter inaugurado fake news no futebol na Copa de 82 te deixou magoado? Do meu apelido, você está falando? Não, fake news. É que inventaram que você estava no banco de reservas, o Cerezo estava chorando contra a Itália, você falou para ele que não queria entrar. Não, mas eu não sabia de nada. Eu fui saber depois do jogo, porque o Tele não tinha costume de chamar a gente no intervalo. E nós ficamos, né, tentando fazer um bobinho, ou, né, controlando a bola. Ninguém foi para o vestiário. Aí eu estranhei muito, um repórter me chamou depois do jogo, bem depois do jogo, falou: Renato, é verdade, você não quis entrar, que você falou para o Tele que você não tinha posto nenhum jogo, agora também, depois de estar perdido, não ia entrar. Imagina se eu não ia querer entrar. Você imagina uma oportunidade de entrar num jogo desse, aí você vai lá e empata o jogo e o Brasil classifica?
Nossa. Ou mesmo de ter participado. Nossa, eu falei, gente do céu, olha que o pessoal, né? Quando tem gente maldosa, eu falei, eu vou começar a pegar isso aí, igual foi o meu apelido. Aí eu, né, eu ia ser crucificado porque, quer dizer, vamos falar, o Renato pipocou, não quis entrar para jogar. Falei, mas que coisa incrível, né? Mas eu não, até a gente sair do vestiário, não sabia de nada, não estava sabendo de nada, porque a gente ficou dentro do campo, né? Treinando, brincando, né? Até um tipo de aquecimento para que tivesse oportunidade de entrar no jogo, né? Agora, veja você, não é o perfil do Renato pedir para não entrar ou não obedecer uma alteração. Ele nunca fez isso. Imagina, eu ia falar isso aí para o Tele. Ainda vai para o Tele, né? Não teria nem coragem de falar isso. Mesmo se eu tivesse com receio de jogar, não tivesse confiante, eu ia entrar. Tinha que entrar mesmo, né? Mas imagina eu ia entrar sem confiança, a oportunidade de entrar numa Copa do Mundo. Mas, nossa, que isso. Não, e podia mudar o jogo mesmo. Agora, o Renato, você já citou aí seu apelido. Te incomoda o pé murcho até hoje? Não. Ou para você já tanto faz como tanto fez? Eu só fico, faz uns 2 anos atrás, mais ou menos, que eu fiquei sabendo quem que fez isso aí. Sabe quem foi? Juninho Fonseca, pô. Juninho Fonseca. Gozador. Eu brincando, falei, porque você, né, quando na época a gente tinha mais dificuldade de ganhar quando era Oscar Polozzi, né, Guarani Ponte Preta. Mas quando era Juninho e Nenê, eu falei, aí vocês dois não tinham chance, nós sempre ganhava de vocês. Você ficava com raiva da gente, né? Depois foi jogar no Corinthians, jogava no São Paulo. Mas eu tenho uma maior amizade com ele, imagina, jamais eu fiquei bravo com isso. É claro que você ter um apelido referente ao seu trabalho não é fácil, né? Porque você pega os jogadores de nível de seleção, um tem imperador, outro é príncipe, não sei o quê, né? O matador, não é? Aí eu fui escolhido por Juninho Fonseca sempre pé murcho, né? Imagine, né? Quando a fase não é boa, né? A gente tem umas fases na vida, vocês também têm isso aí. Sim, lógico. Não é? Mas você marcava muito gol com o pé bom, viu? Claro. Então, mas só que aí são dois lados, então. Aí eu tinha um caminho. Qual o caminho que eu fazia? Treinar mais a parte técnica para virar uma brincadeira. E aí comecei a fazer bem mais gols no São Paulo, sabe? Então virou uma brincadeira. E hoje, o pessoal mais antigo, se ele me vê de longe, ele já grita, o pé murcho lá, o pé murcho lá. Virou uma brincadeira. Em algumas acabou me ajudando muito, sabe? Depois que eu voltei à seleção, porque 83 foi o ano que eu fiz mais gol no São Paulo o ano todo. Então, isso eu procurava deixar como fosse uma brincadeira, né? Mas é duro. Vou falar para você, teve torcedor que falar para você, nossa, batalhão, o cara liga, mas daí ele pé murcho, como é que pode? Falei, nossa, então vai lá, fala com o Tele Santana, Carlos Alberto Silva, Carlos Alberto Parreira, todos que me convocaram à seleção são tudo burro, não sabe, não entende nada de futebol. Mas acho que foi uma vez só que aconteceu isso aí, sabe? Depois eu... Não, é que, na verdade, foi um apelido pejorativo, embora começando com uma brincadeira. Mas eu vou falar uma coisa para você, Renato. Eu estou no futebol desde 72, lá em Piracicaba, em rádio, né? Como eu disse, eu acompanhei sua carreira desde o começo. Me lembro dos jogos do Guarani, meio campo maravilhoso, um dos maiores da história, não é só do Guarani, não. Um dos maiores da história do futebol brasileiro, né? Você sabe que eu, como repórter também, depois, eu nunca te chamei de Renato Pé Murcho, porque eu achava o negócio tão, sabe... Eu, particularmente, nunca chamei. Estou falando no assunto agora justamente porque é uma coisa que acabou te marcando. Mas eu achava muito pejorativo para um jogador de futebol profissional. A gente fala bobagem, às vezes, em relação a alguns lances. Quando eu estava lá atrás do gol, o cara me chamava. Com certeza eu devo ter falado. Mas eu nunca usei essa expressão a seu respeito, com certeza. Claro, é verdade. Mas os clubes depois, mesmo no São Paulo, às vezes tinha alguma brincadeira, mas nunca foi usado, né? O Botafogo, fiquei um ano só, eu também não tive um ano, a gente não tivemos um ano bom no Botafogo, mas, que nem, exemplo, fui para Minas, né? E lá eles não admitiam, falaram, Renato, não existe aí. Carreira que você tem é Renato Paulista, ou Renato Morungaba, sabe? Eles me chamavam, mas não chamava de Pé Murcho, sabe? Eu tive 3 anos e meio no Atlético, foi maravilhoso para mim também, né? No Atlético chamam ele de Renato Frederico. Bem, Renato Frederico. Se você pegar todos os dados dele no Atlético Mineiro, o tal do Renato Frederico. Eu fiquei pensando, quem será esse cara? O Renato. Renato, você marcou época no São Paulo. Eu falei aqui, falei brincando, mas é uma realidade. Eu considero você melhor jogador do que o Kaká. Se você jogasse hoje, você certamente, com todo respeito ao Kaká, não estou desrespeitando o futebol dele,
Mas se você joga hoje, você seria fácil eleito o melhor do mundo. Aliás, era sobre isso, eu ia falar sobre o Kaká, né? Quando o Kaká foi o melhor do mundo, ele jogar pelo Milan, né? Eu fiquei contente com, não igual ele, é claro, mas por causa do estilo de jogo era parecido com o meu, sabe? Então, e era muito difícil um jogador nesse estilo ser considerado o melhor do mundo. Normalmente sempre no 10, né? Se você pegar o artilheiro, o cara que é artilheiro, né? E eu fiquei satisfeito, falei, pô, até que enfim teve um aí que conseguiu, né? E eu também nem gosto de comparar, sabe? Eu acho que só as pessoas lembrando, né? Falando do Kaká, falando do meu futebol, uns gostam, outros não. Eu acho que é isso que é importante pra gente. Falando, desde que fale bem, né? Não fale tão mal, tudo bem. Segue a vida, né? Segue a vida. Você ficou magoado com o Sininho por causa da reformulação no São Paulo? Você teve que ir para o Botafogo? Olha, veja bem, ó, eu não estava preparado pelo que aconteceu, sabe? A gente já é um jogador mais maduro, mas essa experiência que eu tive com ele foi difícil para mim. Eu entendo, ele é um baita de um treinador, não discuto nada disso, mas profissionalmente ele acabou me prejudicando. Só que ele tinha o apoio da diretoria do São Paulo. Só adiantando um pouco, quando eu voltei para 85, antes do Botafogo, eu tive que começar a treinar separado sem eu fazer nada, só para você ter uma ideia. Aí eu falei para o presidente, né? Eu não, acho que era a Idai, acho que era o presidente, né? Acho que era. Falei, bom, então eu vou procurar, eu não quero sair aqui de São Paulo, então eu vou procurar o Corinthians, o Palmeiras, ou quem sabe até o Santos. Aí sabe o que eles falaram para mim? Não, de jeito nenhum. Você vai ter que sair do estado de São Paulo. Aqui, aí que eu fiquei mais chateado. Não, eu gosto de São Paulo, não queria, nem pensava ir para o Rio, até torcer, né? Aí, de repente, apareceu o Botafogo, né? Oferecendo um monte de coisa, estava contratando mais jogadores, era um grupo muito bom, mas que não deu certo. Só que eu tive, na chegada do Cilinho, no começo do treino, eu não lembro se você lembra que a primeira fase do Campeonato Brasileiro, vários times grandes não classificaram, aí fizeram o torneio da fome, foi considerado o torneio da fome depois. Logo depois disso, realmente a gente não estava bem. Né? É isso que o Cilinho colocou. Só que não é só eu que estava jogando mal, tem 11. Eu fui escolhido, o primeiro escolhido que ele tirou do time, tudo bem. E ele falou que eu tinha que treinar. Eu falei, então eu vou treinar separado. Não, você vai ter que treinar e sentar no banco e esperar a sua oportunidade. Só que nesse meio, aí apareceu uma doença muito grave da minha mãe, sabe? Inclusive, eu tive que sair no treino, ir para Morungaba. Na época, a ambulância era uma caravana, lá de Morungaba, não conseguiram pôr ela. E a minha era Comodoro, um pouquinho maior. Aí eu tive que pegar minha mãe, levar para Campinas, fazer um monte de exame, aí que apareceu que ela estava com câncer muito sério. Então, é uma coisa que me abateu bastante em cima do problema do Cilinho fazendo isso. Então, eu dei uma caída mesmo, realmente. Mas eu cheguei ao momento que a própria diretoria, se você não treinar, a gente vai cancelar seu contrato. Você vai ter que ir lá, aceitar. E eu tive que fazer tudo isso com calma, trabalhar bastante, até chegar um jogo contra a Ponte Preta em Campinas, que o Casagrande tomou o terceiro cartão amarelo. Ou foi expulso, eu não me recordo. Falei, é esse jogo aqui que ele vai ter que me deixar os jogos titular. E foi mesmo, foi a melhor partida que eu fiz em São Paulo, lá contra a Ponte Preta Moisés, que nós ganhamos de 2-0, 2-1. Eu fiz o primeiro gol e fiz a jogada para o cara que fazia o segundo. Então, aí ele teve que dar aquele livro, que ele tinha aquele costume de dar um livro melhor em campo. Mas ele vai ter que me dar um... Ele me deu um livro mais velho, eu lá vi que era um livro mais velho, mas deu, teve que dar, entendeu? Mas eu sinceramente, eu falo para vocês, me prejudicou, mas eu não estava com raiva dele, não tenho mágoa, sabe? Porque eu sei que ele ia fazer um trabalho bom no São Paulo, dá para perceber. Só que ele tinha, eu já fiquei sabendo depois, que ele tinha o costume de sempre mexer um ou dois jogadores que tem um nível de seleção brasileira. Naquela oportunidade, fui eu e o Paulo Roberto, que veio do Grêmio, né? Sim. Que ele tirou, sabe? Aí eu jogava umas partidas, quando o time não ia bem, eu era o primeiro a sair de novo. Depois ele começou a falar que ia criar uma dupla de atacante, né? Do melhor do Brasil, Casagrande. Ressuscitou o Casagrande, que ele estava meio encostado no Corinthians, né? Casagrande e o Careca. Eu falei, pô, então não vou ter chance de jogar.
Mas eu fiz sem, você vê, do meu jeito, né? Como profissional sempre fui lá, treinei bastante, esperando oportunidade. Uma vez o Casagrande jogou, jogava eu, Careca, nós fazíamos um gol. Jogava eu, Casagrande, fazia o gol. Quando ele colocava nós três para jogar, tinha alguém que tem que cair pelo lado direito, né? Aí ninguém queria cair. Aí o time não ganhava, quem que saiu primeiro? Era a Renata sair. Mas, entendeu? E olha que nós tivemos, eu não sei se você entrevistar o jogador, nós tivemos um jogo muito importante contra quem em Jaú. Se nós tivéssemos ganho lá em Jaú, nós estaríamos se faltar mais uma ou duas rodadas, nós íamos brigar para ser campeão, porque o último jogo era Corinthians e Santos, né? Que era pontos corridos, né? E essa história acho que ninguém sabe, né? Então nós reunimos antes do Sininho fazer a pré-eleição, e o Casagrande chamou todo mundo e falou: vamos fazer assim, o Renato joga mais na frente do Careca, que ele tem mais característica, né? Do meio, chegada, né? E eu fico mais atrás, não sei o quê. Porque ele fez o meio de campo, eu, Casagrande e o Zé Mário. Aí veio a pré-eleição do Sininho, né? O Sininho era o maior barato. Né? Aí ele começou a pré-eleição, falou: hoje eu vou mudar um pouco o esquema, o Renato vai jogar. Era Zé Mário, até o Zé Mário. Zé Mário Grandão. Isso, Veio do Botafogo, se não me engano. O Renato vai fazer um sacrifício mais, jogar mais atrás, tudo. Aí o Casagrande joga mais na frente do cara. Aí o Casagrande, né? O Casagrande não fica quieto, né? Professor, nós conversamos aqui, achamos melhor Renato. O Renato tem muito mais característica de jogar lá na frente do que eu. Eu venho por trás, deixa que eu faço. Pode parar. Ele era assim, né? Pode parar. Não tem treinador aqui mais, então. Quem que é o treinador, Casagrande? É você ou eu? Eu falei: sou eu. Eu sou o treinador, sou o Casagrande. Então, quem vai jogar mais atrás é o Renato. E você vai jogar mais à frente. Mas isso não foi bom para o grupo, sabe? E um jogo que nós estávamos perdendo de 1-0, só para você ter uma coisa, no gol do São Paulo, nós descemos, né? Eu fiz a jogada pela esquerda, cruzei, sabe quem fez o gol? O Zé Mário de cabeça, nós empatamos. Só que aí nós tomamos o segundo gol, né? Aí com essa derrota, nós tivemos o jogo, mas eu não sei se era, eu acho que sei que lá não alcançava mais o Santos ou o Corinthians, né? Talvez o Corinthians até alcançasse, né, se tivesse ganho esse jogo. O Santos ganhou do Corinthians, foi campeão. Então foi uma situação, né, futebol sempre você está aprendendo, né? Não adianta, nunca vai falar que você sabe tudo, né? Mas esse dia foi legal demais. Teve um repórter que queria fazer uma entrevista. Você me entrevistou várias vezes, né? Dificilmente você tinha alguma coisa que eu, né? Aquele cara certinho, né? Não dava notícia nenhuma, né? Eu falei: mas Renato, você é muito bonzinho. Não tinha polêmica, né? Polêmica aí. Eu falei: não, mas você está contente? Claro que eu não estou contente, mas não, vamos fazer uma entrevista que você quer jogar, que você não está contente. Bom, você quer fazer? Vamos, fala, vai. Entrevistou, saiu no jornal, foi no jornal. Assim. Aí ele foi perguntar para o Cilinho, né? Falou: você viu uma reportagem, o Renato está bravo, que ele quer jogar, não sei o quê. Ele falava muito assim: pode parar. Se o Renato quer jogar, manda ele comprar um time, ele joga. Pronto. Aí eu falei: tá vendo? Aí ele veio falar: ele falou isso aí. Eu imaginei que ele ia falar isso aí, você que tá vendo? Não tem, ele é o treinador, a gente tem que respeitar. Ele não tá sendo, eu sei que não está sendo profissionalmente bom para mim, mas eu vou respeitar. Ele é que comanda, pô. Não vou ficar fazendo polêmica, como você diz, fazendo, né? Onda aqui, onda lá, aí você pega, né, o grupo já não fica unido, já começa com problema, então eu ficava na minha, pô. Eu acho que a maior resposta do jogador é mostrar no treinamento, e quando tiver oportunidade tem que mostrar no jogo, principalmente no jogo, né? Porque se não adianta você falar, treinar mal, vai jogar mal, você vai dar, que ele estava com a razão de tirar você. Então, e isso aí eu já passei, eu e o Zé não passamos isso no Guarani, olha, só para você ter uma ideia, em 1976, né, 76, o que aconteceu? O Guarani fez uma reformulação, e eu fazia setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses que eu estava profissional. Aí veio o jogador, inclusive o Zanão também veio naquele ano. Aí veio o Campo, tinha o André, Flecha, tudo, né, experiente, malandro no futebol. Né? E ele às vezes, a gente sabia que às vezes eles iam num treinador, jogava, na época a gente lá, esses vão jogar no grito. Só que o que nós fizemos, eu e o Zenon, às vezes a gente ficava bravo no treinamento, tudo, mas a gente treinava muito, porque nós falamos: Zenon, nós temos que estar bem. O que vai acontecer? Eles não vão aguentar. O pessoal gostava, né? Exemplo, eu tive uma experiência enorme na minha vida profissional. Falei: se eu acompanhar eles, no meu estilo de jogo, eu não vou ser ninguém. Eu preciso do meu corpo, eu tenho que descansar, eu tenho que me recuperar.
tem que treinar muito bem a parte física, porque eu me movimentar pelo lado direito, lado esquerdo, é muito velocidade. E eles falavam, se você não beber, não sair, ou não sair com mulher, né, que a gente era solteiro, vocês não vão jogar. Eu falei, nada disso, vocês estão esquecendo que o futebol é uma profissão nossa. A gente tem que ser um profissional, tem que ganhar o máximo, porque nós não vamos jogar há 30 anos, né, qualquer outra profissão, né. Isso aí foi uma coisa que me ajudou muito, né, durante a minha carreira, né. Claro que uma outra vez, eu acho que não vejo problema nenhum, mas o pessoal todo dia, se deixasse, era quase todo dia, né? Só que quando a gente entrava, a gente correspondia. Só que chegava, e eles não iam jogar, aí eles iam lá, davam um jeitinho, né, de jogar no grito. A gente era jovem, né? Então, a gente vai supor. Eu aprendi muito nessa época aí. Aqui mais para frente, aí 77, 78, você fica titular e não deixa dar brecha para ninguém mais também. É gozado esse negócio de experiência, né, Renato? Porque é claro que a nossa profissão tem muito a ver, porque a gente também viajava muito, hoje em dia nem tanto, né? E vivia praticamente, na época, é que a gente fala isso para a molecada hoje, eu e o Seródio, a gente dá uma palestrinha de vez em quando, a molecada fica olhando achando que a gente está mentindo, né? Mas a gente entrava no vestiário para entrevistar vocês, debaixo de chuveiro, isso era normal, a gente era mais próximos, né? Nós éramos mais próximos. E aí a gente aprende com a vida. Eu cobri várias Copas do Mundo, graças a Deus, e tinha umas coisas que aconteciam assim no início da cobertura, que a gente chegava sempre 15 dias antes, 10 dias antes, né? E aí tinha alguns companheiros que queriam fazer tudo, trabalhar de manhã, à tarde e à noite, né? Tudo eles queriam fazer. Conheço. Eu sei. Não é só esse, não, todos. Aí pega o microfone. Não, me chama que eu tô aqui, vou falar que eu tô em Paris, vou falar que eu tô não sei aonde. E eu fazendo o meu trabalho, eu e outras pessoas mais experientes, né? Fazia o meu trabalho, né? Também não vou ficar para trás. Mas os caras falam, mas o cara está fazendo tudo quanto é programa. Eu falei, deixa, daqui a pouco vão começar os jogos. Aí o cara não aguentava trabalhar, ficava rouco, ficava gripado, e eu, meu steakzinho, minha batatinha frita. No México, por exemplo, vai comer aquelas coisas lá que dá problema na barriga, nada de picante, tudo normal. Os caras falam, mas como é que você aguenta? Eu falei, desde o começo eu estou na mesma. Guardadas as devidas proporções, é mais ou menos isso. A gente depende do corpo da gente para trabalhar, né, Renato? Se eu for para Gandaia, no dia seguinte, amigo, eu não vou aguentar. Então, é a mesma situação. Parabéns. E eu fiz uma vez, saímos do treino da tarde, voltei com eles no outro dia para treinar de manhã. É claro que a primeira vez da minha vida, eu não sabia, eu não consegui treinar legal, né? Aí eles começaram a tirar, né? Começaram a pegar no pé, dar risada. Falei, não aguenta nada esses jovens, não sei o quê. Por isso que eu falei, sabe quando eu vou com vocês? Nunca mais. Posso até sair, mas com vocês desse jeito, nunca mais. Falei, tá louco. Não é vida de jogador profissional, falei, como é que você vai aguentar? E eles eram jogadores assim, né? Já tá chegando, né? Já quase para veterano, já. Se você pegar o Fresh, o André naquela época, o Campos, então, meu Deus, Campos era gente boa demais, mas nossa, como gostava. Maluco. Né? Mas era um baita no jogador, ele inclusive chegou à seleção, né, brasileira. Então, a gente jovem tem esse respeito. Mas o que ele mostrava, né, como jogador profissional, eu não como é que era? Falei, não pode ser jogador profissional assim, não posso seguir isso aí, senão não vou ser ninguém, pô. E a vida da gente, já tinha, na época o Guarani era bom, que o Serapião psicólogo, ele falava muito sobre isso, sabe? Então, às vezes, ele falava, a hora que você piscar o olho, né? Essa profissão já passou 10 anos. E sabe quando eu fui lembrar disso? Quando eu estive no Rio, eu tive um ano, não foi um ano bom, né, profissionalmente, eu perdi a chance, só para você ter uma ideia, eu escolhi para ir para o Rio. Aí teve eliminatórias de 85, ele não me chamou mais. Perdi a chance de uma Copa do Mundo em 86, com muito mais chance de jogar do que 82. Sim. Eu acho que se eu tivesse saído do São Paulo ou o Botafogo tivesse ido muito bem, né? Nossa, maravilhoso, que eu digo até o Alemão foi para a seleção, né? Foi para a Copa do Mundo, acabou jogando. Eu acho que eu teria muito mais oportunidade. Fui em 86, começo do ano no Atlético, comecei a treinar e fiz um campeonato mineiro muito bom, sabe? Mas aí o Tele ele já tinha aquele, né? Dificilmente ou ele mudava um jogador só, a maioria é o que ele sempre levou, né? Aí não tive essa oportunidade, foi uma escolha, aquele problema antes que nós já comentamos,
acabou atrapalhando. Então, e um ano perdido não é fácil para a gente recuperar, né? O momento que eu cheguei em Belo Horizonte, eu cheguei a ver, né, comentarista, eu com 28 anos falando que eu já estava velho para o futebol. Eu não sei se o atleta fez uma contratação boa, não. Ele estava lá encostado, lá não estava bem no Botafogo, tudo. Falei, nossa, eu vou ter que começar tudo de novo, batalhar nos treinamentos e jogar. E você reviveu uma parceria com o Zenon quando você chegou em 86? Fomos. Nós ficamos um mês no hotel lá com a família, e tinha quem que chegou também? O Jorge Mendonça. Só que ele chegou para o Cruzeiro. E, coincidência, ele foi ficar no mesmo hotel, né? O Jorge Mendonça era totalmente diferente. O Zenon, a gente tinha mais, né? Toma uma cervejinha, isso aí. O Jorge Mendonça, mas já parou? Não, parou. Tem treino amanhã, Jorge. Parou? Não, mas vamos... Não, nada disso. Não, mas vocês são muito devagar. Era totalmente diferente, né? E o que jogava... Jogava muito, uma pessoa maravilhosa, mas gostava, né? Desregrado. É verdade. Infelizmente, né? Agora você jogou com o Zenon, que foi um craque, né? Para quem não viu o Zenon jogar, ele até brincou comigo uma vez. Eu usava 10, todo mundo me chamava de meia, mas eu era mesmo segundo volante. Ele era um cara que ia e voltava. Já fazia o que fala que hoje é moderno, ele fazia na época. Você também. E você jogou também com o Mário Sérgio, não jogou? Jogamos em 81. O Zé Sérgio, né? Aí, em 80, o Zé Sérgio foi em 80 que ele já começou a ter os problemas, né? Apesar assim, ele foi muito bem, ele foi considerado o melhor jogador brasileiro naquele ano. Sim, 80 e 81 também, até no começo teve o Mundialito, lembra? Isso. Aí, quando ele voltou, ele teve um problema no braço, quebrou o braço. Recuperou. Aí demorou um pouco para recuperar. Quando nós fomos fazer a excursão nos Estados Unidos, ele voltou lá para jogar. Caiu no mesmo braço, quebrou no mesmo lugar. Aí, quando ele estava recuperando, deu problema no joelho. Então, ele teve uma série de contusões que, e nisso, o São Paulo contratou o Mário Sérgio, né? O Mário Sérgio veio jogar com a gente, né? O Mário Sérgio era um artista também, né? Tinha história demais, nossa. Nossa, esse é amigo pessoal nosso. Vocês conhecem? Não, vou te contar. Esse tem história. Eu ficava no quarto com ele e começava a falar, meu Deus do céu. Eu falei, você é louco. Falei, como é que você faz? A pessoa não queria bater em você. Não, cairia, mas eu dava um jeito. Né? Não tô com a históa, mas jogava... Usava cachupe também, viu? Ele tem avisado que ele conhece a história, viu, Bertão? É verdade. Eu acho que eu conheço a história que você está falando aí. Ele já contou história que não posso contar, né? De jeito nenhum. Mas é uma experiência assim na vida da gente maravilhosa. Você sabe que uma vez, o Renato, agora ele faleceu, né? É meu amigo, adorava o Mário Sérgio, trabalhou comigo como comentarista na PAN, também acompanhei a carreira dele, gênio, realmente jogador extraordinário. Aliás, se ele fosse um pouquinho mais centrado, seria muito mais, né? Porque jogar ele jogava demais. É verdade. Agora, aí teve uma época que ele trabalhou com a gente, e eu sempre falava com ele, fazia entrevistas, ele trabalhou no Atlético Paranaense como técnico. Um dia eu estou na rua, né, indo trabalhar, toco o telefone celular, né? Mário Sérgio. Eu falei, nossa. Ô, Mário. Aí a esposa dele falou assim, não é o Mário, não. É a Mara. Eu falei, ô, Mara, desculpa, eu achei que era o Mário, que aqui está na minha bina, Mário Sérgio. Não, eu estou checando a lista dele. Eu falei, já aprontou algo. Sério mesmo? Nossa. E a Mara ainda era amiga de um amigo meu. Eu não sabia, fui buscar o Mário Sérgio na casa dele para ir no programa de televisão. Aí chegou lá, cadê o Mário Sérgio? Porque ele geralmente fazia isso, ele foi pro jockey e não falou nada para ninguém. Ele nunca foi pro jockey. E eu fiquei parado lá na porta, a mulher me viu, desceu. Você é o Fábio? Eu falei, eu sou a Mara. Eu falei, pô, tudo bem, prazer, né? Eu sou a mulher do Mário Sérgio. Eu falei, ai, meu Deus. Nossa. E cadê o Mário Sérgio? Ela falou, desconfio que ele está no jockey. É verdade. Uma vez ele queria Eu fui buscar ele no jockey, Renato. Ele saiu com um saco daqueles de pão. Você conhece pão de padaria? Você conhece, meu senhor? O saco cheio de dinheiro. Eu levei ele no programa, ele falou, segura para mim que ninguém pode ver isso. Olha só. Esse era o Mário Sérgio. Isso aí. Você ia falar o quê, Renato? Uma vez ele me convidou para ir. Vamos no jockey lá para você conhecer. Você faz né, aposta.
Mário, sério, para com isso. Não entendo nada de cavalo, não entendo nada. Mas vou fazer aposta, mas não. Eu tenho que ganhar dinheiro no meu trabalho aqui, não tem que fazer na aposta, querer ganhar dinheiro sem fazer esforço. Mas ele gostava, ele adorava isso aí. Nossa, é verdade. Ele falava, o Eli Coimbra, que era até procurador dele, que é amicíssimo nosso também, infelizmente também já faleceu, ficava gozando o Mário Sérgio quando chegava dia de finados, né? A gente falava assim, cadê o Mário? Ele falou assim, tá lá no Jockey. Mas fazendo o que lá? Hoje? Não, ele tá rezando, porque lá tá enterrado todo o dinheiro dele. Então. Renato, você também teve uma experiência no Japão. Foi. Eu quero que você conte um pouquinho, que eu acho que lá você chegou a ser técnico também, jogador e técnico. Não, o Oscar, ele apareceu lá em Minas. Olha, foi no começo até difícil de sair, porque ele chegou numa segunda-feira para conversar. Mas eu não sabia, é o presidente que me chamou. Só que no domingo teve o jogo contra o Cruzeiro, né? E a gente já tinha sido campeão na quarta-feira, teve o clássico Cruzeiro, né? E o Atlético ganhou 3-0 e eu fiz 2 gols nesse jogo, né? Você imagina, né? Era a festa era bicampeão mineiro, é isso aí. E aí ele me chamou lá, o Oscar está aqui, quer conversar. Aí chegou, conversou com o presidente, o Oscar, né? Aí eu estava com 32 anos já, né? Aí os caras falaram, os caras veio aqui, quer te levar para o Japão. Não, presidente, então tem que me liberar, não sei o quê. E eu fazia 6 meses que eu tinha renovado. E sinceramente, o presidente, eu não sei se vou lembrar o nome dele, e realmente ele me deu acho que um dos melhores contratos que eu fiz. Acho que de todos os clubes que eu joguei, foi esse daí, sabe? Você merece, você jogava muito, não sei o quê. Aí eu falei, puta, vai ser difícil sair 6 meses de contrato novo. Acabei de fazer 2 gols no Cruzeiro. Aí depois ele falou isso, aí eu falei, presidente, eu tentei uma vez no São Paulo, no final de 83, para sair. Surgiu um interesse no empresário, não deu certo. Eu falei, essa é uma oportunidade de eu jogar fora. O Japão não é igual na Europa, nada, mas é uma oportunidade de eu ganhar um pouquinho mais de dinheiro, estou com 32 anos, vai começar o Campeonato Brasileiro, se o atleta não for bem, você já sabe que vão começar a falar, né? Tem que renovar o time, não sei o quê. Eu vou ser um que vou falar que estou com 32 anos. Não sei, mas ele acabou sendo legal, acabou me liberando. Mesmo assim, foi para emprestado lá para o time da Nissan, que hoje eu corro uma Marinha. Porque eu conheci os caras, né? A gente tinha amizade, sei que é um baita no profissional também, e eu tinha certeza que eu ia lá e ia me dar muito bem. Então foi dessa maneira que eu acabei saindo do Atlético e indo para jogar no Japão. Acabei ficando 4 anos e meio lá. Eu posso falar que você conhece a escala a seleção japonesa daquela época. Eu sei que tinha dois meia, Kazushi, aí o outro já não vou lembrar, tá vendo? Esse era o número 10, realmente é habilidoso. Eles faziam toda a jogada da Nissan, a gente tinha na experiência, agora sobrava, eles não gostavam até muito. Vários gols, tudo jogada deles, sabe? São 2 jogadores que... Mas ela já também jogaram mais 1, 2 anos e foi parado, sabe? Ô Renato, você deve ter viajado mais que eu, né? Mas eu, como disse, né? Eu, Fábio Serodi, com meu dinheiro não iria a lugar nenhum, mas com o dinheiro da rádio, da onde eu trabalhei aí, trabalhei 27 anos na PAN, e na época a rádio ia, né? Que era mais rádio que TV até. Então eu viajei para muitos lugares do mundo. Eu costumo dizer que em relação aos Estados Unidos, nós estamos 50 anos atrás. Em relação à Europa, 100 anos. Mas em relação ao Japão, 200 anos. Que coisa que é o Japão, cara. Eu fui para lá fazer os mundiais. Quando a gente fala aqui, as pessoas... É a mesma situação que eu acabei de falar agora há pouco sobre fazer vestiário, entrevista em vestiário. As pessoas acham que a gente está mentindo. É um negócio... É claro que lá também tem problema. Mas você que viveu tanto tempo lá. Agora, você imagina isso que eu convivi no Japão, você foi também. Você imagina eles com clima igual a esse do Brasil. Nossa! Não, e com aquela vontade de fazer as coisas. Eu cheguei a falar isso, falei, gente, aqui o Brasil tem esse problema todo, mas o clima é maravilhoso, né? É um país enorme, né? O Japão acho que, se não me engano, não sei se é menor que o estado de São Paulo, mas o problema do Japão era, né? Terremoto, tufão, né? Como é que falava lá? Falava tsunami. Tsunami, negócio de veio do mar lá também, que é o tsunami, né? Tem um nome no Japão que fugiu agora fugiu, não vou conseguir. É
é uma ventania que você tinha que sair da rua, senão você caía. Não é Taifu, será que é Taifu que falava? Aí não vou me lembrar agora. E o Brasil não tem, né? Não tem terremoto, né? É um clima maravilhoso. Pô. Então, só que em termos, né, eu que morei lá, foi assim, para mim, para minha família, foi maravilhoso, muito gostoso, cara. É uma experiência assim, na vida. Só falei, pô, se eu soubesse disso, tem que sair antes do Brasil. A gente tivesse a oportunidade de ir para a Itália, então a Espanha, pô, muito mais fácil até, né? Você acostumar. Você sofreu com terremoto no Japão, Renato? É que a gente não tem uma noção do que os japoneses têm, né? Então, para nós, balança, tem hora que você fala, nossa, que coisa esquisita. Teve uma noite, estava... Olha só, porque lá, o Japão, se você começa terremoto, você tem que abrir uma porta de saída, né? E correr para um lugar aberto. Todo bairro tem a praça, né? O parque, essas coisas. Só que nesse dia estava nevando. Aí a gente acordou no meio da noite, a cama balançando. Nós falamos, mas o que é isso? Aí balançou mais alto, a gente se levantou correndo e abriu a porta. Aí, de repente, parou. Aí a gente tem que ligar a televisão lá, eles dão o pico, essas coisas, né? Porque se você não abrir a porta, aí você não tem como sair, né? Aí, imagine, ferra a porta, você não consegue empurrar nada. Mas aí eu falei, mas se a gente sair correndo, né? Porque lá dentro você tem um aquecedor, tudo, você tá numa pijama normal, aí você sai correndo, você vai morrer congelado, né? Tava nevando, pô. Só que a gente não sentia esse medo que agora o japonês, você está conversando aqui, você percebe que se dá uma balançada, eles já ficam atentos, né? Não é fácil não, viu? Não é fácil. Eu também nunca tinha visto neve, eu fui ver lá também. Então, nossa, é uma maravilha a neve. Só que depois, no outro dia, quando para, fica perigoso, né? Principalmente tem muito problema dos idosos de quer sair para... Fica liso, aí cai, quebra a perna, o braço, essas coisas. Aí eu falei, nossa, mas aí vão encostando, eles vão encostando, né? O gelo, tudo, né? E demora, tá frio, demora o gelo lá uns 4, 5 dias para derreter. Eu falei, nossa, mas isso aqui, que trabalho que dá, que é isso? Falei, e fica uma sujeira na pista. Eu falei, nossa, mas, porque que nem você falou no Japão, tudo é limpo, né? Tudo é maravilhoso. Pô, funciona, né? Nossa, é uma coisa impressionante, cara. Não, eu estava fazendo um boletim um dia no Jornal da Manhã da PAN, 2012, quando fui com o Corinthians. E estava sentado numa cadeira mais ou menos igual a essa, né? Que meu lugar é aqui em casa, né? Bem rústicozinho, é meu escritóriozinho. E daí, rapaz, a cadeira começou a fazer assim, balançava aí e voltava. Eu falei, caramba, eu não tô bêbado, não bebi nada, não bebo. Aí eu olho para a lâmpada tá fazendo assim. Então, balança tudo. Isso que você falou, abri a porta e liguei a TV, não entendia nada, mas começaram a aparecer as imagens. Tinha ocorrido um terremoto, alguma coisa parecida, no mar a 400, 500 quilômetros dali. E o reflexo foi ali, caramba. Foi rápido, mas parecia que não acabava nunca. É verdade, é verdade. A gente não sente, a gente não, no fundo, a gente não presenciou nenhum, né? Uma coisa como aconteceu já em Tóquio, destruiu o Tóquio todo bem antigamente, né? Então eles estão preparados para isso. Porque às vezes a gente está lá concentrado, vai no treino, tem a palestra, e de repente, né, o Oscar estava falando, tem o tradutor em japonês, e de repente dá uma balançada. A gente, nós brasileiros lá, tá conversando, dá uma balançadinha. Nossa, eles param, eles ficam tudo quietinho. Nossa, eles sabem que pode vir, né? Se der um terremoto forte, né? Sempre falavam lá, eles comentavam que vai vir de novo. Não sei quando vai ser isso, mas diz que vai vir muito forte de novo. Renato, ainda bem que eu não peguei isso aí, né? Renato, nós estamos chegando no final da entrevista. Eu não trabalho na Receita Federal nem nada, mas eu sou amigo de um mega investidor chamado Milton Cruz. Parece que ele acerta sempre na mosca. Milton Cruz, esse é. Voltou, você ganhou dinheiro que nem o Milton Cruz em investimento, Renato? Milton Cruz. Essa fase que ele pegou de São Paulo aí, porque ele foi campeão junto, né, com o Muricy, tudo, não foi? Foi. Quantos anos? Foi 20 anos, não foi? A foi? especialidade dele não era nem fazer gol, o negócio dele era investimento financeiro. Ele apostou no boi.
No o Boi Gordo faliu. Ele apostou no Banco Santos, o Faliu. Banco Santos Sério faliu. mesmo? Não, É, não, não sabia. ah, O não, Oscar não. conhece essa história. O Oscar Não, mas o Boi Gordo é compadre dele, né? já que você está falando nessa, eu também, mas eu muito pouco, né? Entendeu? O cara queria que eu aplicasse um dinheiro grande, eu falei, não vou aplicar tudo isso, não. Aí eu falei, do que você está falando, 10% só, né? E foi, só para você ter uma ideia, normalmente era 1 ano e meio para você, né, resgatar. E a hora que eu fui para resgatar, que eu ia ganhar, a gente realmente, né, o Oscar saiu muito bem com isso aí, né? Os primeiros, né? Nossa, Só ele Oscar, também. E ele falou para mim disso aí, eu falei, eu não gosto de fazer isso, eu falei, apostar essas coisas, não faz nem jogar na loteria, é difícil jogar. Aí quando eu vou resgatar, aconteceu, quebrou. Até hoje, disse que vão pagar, disse que estão pagando, mas agora com a pandemia não falaram mais nada. Agora emagreceu nunca mais. Agora tudo é pandemia. E o Oscar falou que daí ele pegou uns dólares quando voltou aí de um outro trabalho dele, isso o Milton Cruz. Aí ele escondeu não, ele guardou no sótão da casa da sogra dele. Um dia ele foi pegar, os ratos tinham comido tudo. É verdade. Os caras não. Só o Milton Cruz para contar isso, porque os caras não iam contar isso, não. Os caras contou pra gente ao vivo, foi muito engraçado. Agora, eu tô com você, né? Você com certeza tem muito mais dinheiro que eu e mercê do seu talento. Mas eu sou conservador também, eu não gosto de coisa mirabolante. Não dá. A pessoa tem que conviver, entender muito, né? A bolsa de valores também. A gente não entende nada, como que você vai apostar na bolsa de valores? Nunca fiz também. Já tentaram fazer que eu entrasse, mas não entendo. Se a gente não entende, fica cada um no seu lugarzinho, entende que é melhor, né? O falecido pai falava assim: pobre só guarda dinheiro se botar um dinheiro em cima, uma nota em cima da outra. Não fica ficando iludido com essas coisas, não. É verdade. Uma notinha em cima da outra. E outra, ele falava uma outra coisa muito legal. O gerente trabalha para o banco, não trabalha para você, ele trabalha para o banco. Então não entra muito na onda. Quanto mais ele conseguir aplicação, eles ganham, né? É verdade, né? Tem razão. Vamos dar um abraço do Renato, que, poxa, eu falei para você, Renato, que ia ser uma conversa, não ia ser uma entrevista. Sim, mas é mais gostoso, a gente se solta mais. Quando eu falei em muita entrevista, eu fico meio assim, né? Conversando, nossa, é bom demais. Sempre é bom, né? Sempre é bom, né? Renato, você me deu muitas alegrias como torcedor do São Paulo. Então, na seleção brasileira foram só 3 gols, mas você já me representava naquela época. Foi 5 gols na seleção, tá errado. Você tirou 2 dele? Eu não, eu fui nas estatísticas, até ia perguntar contra quem foi. Teve a primeira vez, acho que eu joguei na seleção contra ele, eu nunca esqueço, porque foi em Brasília contra a seleção mineira. A seleção brasileira ganhou de 5, eu fiz 2 gols, pô. Primeiro jogo que eu joguei com a seleção brasileira, eu acho que esses gols eles não contaram. Contabilizaram, né? Os outros 3 contra quem foram? 2 gols contra o Chile, um no Maracanã, e um que nós ganhamos 3-2, eu fiz o terceiro. O Uberlândia, nós estávamos perdendo de 1-0, o Valdo fez 1-1, ele fez a jogada, eu fiz 2-1. E eu fiz um gol contra a Alemanha Oriental lá em Natal. O Zico me meteu na cara do gol, eu só tirei do goleiro. 5 gols. Certo? Não fez o gol. Não. Muito. Certo? Eu joguei poucas vezes também. Viu? A média é alta, jogou pouco, fez bastante gol. Tá certo. Verdade. Obrigado por tudo, viu, Renato? Obrigado pela atenção. Você foi um cara marcante para mim. Obrigado. Já sabe, é só procurar. Então, agora sou eu que vou agradecer o Renato e vou fazer aquela promessa. Você acha que eu devo fazer a promessa? Aí, lá vem ele com promessa. Não, porque eu já vou ficar pobre, Renato. Eu falei que eu sou um mau investidor. Tá bom, como é o Renato, eu pago. O Renato não bebe. Porque todo mundo, com essa pandemia, a gente, agora falando sério, né? Infelizmente, nós estamos num momento muito terrível, né? Claro. E a gente aprende que as coisas mais caras são as mais baratas, né? A gente não pode abraçar um amigo, dar um abraço em você, dar um abraço, um beijo num amigo, que são coisas tão baratas e que hoje são tão caras para a gente e fazem falta, né? A gente está confinado, aquela coisa toda. Mas eu falo sempre aqui, a hora que acabar a pandemia, todos esses caras que nós estamos entrevistando, eu vou marcar, já vou fazer uma agenda.
Aí eu vou lá a Morungaba, no melhor bar de Morungaba, a gente vai sentar, olhando no olho, vou dar um abração forte nele. Morungaba, você não vai no bar. Morungaba, você vai lá na padaria, lá, que é do meu pai, tem mais de 50 anos lá. Apesar que o meu pai já faleceu. Chama a padaria. Padaria Santana. Tá bem atrás na da padaria igreja, Santana. bem central lá, a gente senta lá, tem um lugar para sentar, tudo, aí toma uma cerveja lá. Aí, pode deixar que eu pago. 2 cervejas só, né? Não, agora a gente pode tomar um pouquinho mais, que não estamos trabalhando nem jogando. Mas, ó, se um dia a gente puder fazer isso, eu falo isso mais de coração. É claro que, né, virou uma brincadeira de final de programa, mas tomara que a gente consiga mesmo. Cara, foi muito bom te ver, estou te vendo aí no vídeo, estou gostando de te ver, está bonito, aquele sorriso de sempre. E mais do que isso, aquela simplicidade e aquela bondade que você passa para a gente desde a época que jogava. Você é o típico cara que faz bem para a gente, faz bem para o futebol. Obrigado e para as pessoas. Obrigado por nos atender. Aqui você tem 2 amigos, né? Desculpe algumas perguntas que a gente não... inconvenientes que acho que aconteceu, né? E olha, não é Renato, é Renato Pé Duro, fez gol pra caramba. Renato, um abraço. Obrigado, cara. Pé certeiro. Quantos gols eu fiz no São Paulo? Ai, rapaz, de cabeça não vou acertar. Todo mundo fala que é 100, mas foi 102 gols. Tem 2 gols. 102? Quem é? 102. Esse é 102 gols, pé murcho. Se eu não fosse pé murcho, então eu ia fazer uns 300. Pé certeiro. Tem cara hoje que não faz isso nem na carreira. O Thiago, como que chama o centroavante do Internacional lá que foi artilheiro? Thiago Galhardo. O cara tem 32 anos, não tem 100 gols na carreira. Fazer o quê, né? Vamos em frente. Renato. Obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo. Obrigado. Fica feliz. Já sabe onde me encontrar. Se quiser outras vezes, a gente está aí. Nosso maior prazer, viu? Prazer foi nosso. Renato Frederico, para quem não conhece, grande Renato de Morungaba, grande jogador de São Paulo, de seleção brasileira, de Atlético Mineiro, mais um grande personagem passando aqui no Futebol em Rede Entrevista comigo, com o Seródio. Olha, não foi nenhum papo, foi um encontro de amigos, foi muito legal mesmo. Obrigado a você que está nos vendo e até a próxima.